Opa! E aí, T4 aqui pra mais um vídeo, 7DS Origin mais uma vez. E rapaziada, hoje eu quero estar mostrando pra vocês como que eu e o pessoal da minha guilda, a gente conseguiu tá pegando aqui, né, o top 5 do ranking da cavalaria, certo? A gente conseguiu bater aqui então 14.269 pontos. Eu vou estar mostrando pra vocês tudo que a gente setou, as comps que a gente usou, por que a gente fez o quê. Então fica ligado que isso pode te ajudar bastante a melhorar o seu ranking na próxima semana. Se você puder também, dá uma passadinha no canal do meu amigo Zanuto, vou deixar o link aí na descrição. Ele tá fazendo um sorteio a cada 200 inscritos, ele tá sorteando, né, um carrinho desses aqui de diamante. Então, se você tá querendo, dá uma passadinha lá, se inscreve no canal dele, acompanha o conteúdo que vai que você acaba ganhando, né? Então beleza, rapaziada, falando um pouquinho aqui pra vocês primeiro dos times que a gente estava utilizando, certo? Só uma pequena modificação, eu coloquei a Daisy aqui, certo? Porque foi o time que o Zanuto usou. Esse print que a gente tirou foi numa run depois, onde a gente fez menos ponto, mas a gente tentou fazer algumas mudanças. O time que a gente pegou, os 14k e 200, foi esse daqui, com a Daisy aqui, certo? Então, começando aqui, mostrando o time pra vocês, certo? Eu fiz uma pequena modificação e coloquei a Daisy aqui, que foi o time que a gente rodou nessa run de 14k pontos. Aqui estava um personagem diferente, que foi o que a gente usou na run seguinte, mas acabou que a gente não fez tanto ponto assim, então a gente voltou para comp de antes, certo? Quando a gente bateu os 14 mil, era esse time que a gente estava usando. A gente tem o Blazing, que trouxe então o Meliodas dele, junto com o Golter do Grimório, a Daisy e a Elizabeth. O Godelli, que veio com um time de raio, com a Merlin dele, o Golter do Cajado, o Drake e Elizabeth também. O Zanuto, que estava trazendo o time de vento, com a Elaine, a Manny de Cajado, o Hauser de Nunchaku e a Daisy de Grimório. Eu com time de fogo, com o Scanor de Machado, a Merlin de Cajado para Burst, o Dredrin com a Rapieira e o Hauser de Nunchaku também. E por fim, o Majin, que estava trazendo aqui mais uma Merlin de raio, um Golter do Grimório, uma Daisy do Grimório e um Gil Thunder de espada e escudo, certo? Então vamos lá, rapaziada, começando, vamos de baixo para cima, né? Se você assistiu meu vídeo sobre como jogar em equipe, você provavelmente vai entender por que a gente tem tantos personagens assim, né? Por que, por exemplo, aqui a gente tem um Drake, aqui a gente tem um Gil Thunder, por que eu tô rodando um Dredrin e um Hauser nessa comp, certo? Mas algumas coisas podem estar em dúvida. Por exemplo, por que a gente tem dois Golters do Grimório, por que a gente tem duas Daisies, dois Hausers, duas Elizabeths. Então vamos lá. Primeira coisa, rapaziada, o Golter do Grimório que estava ultando era o Majin, certo? Era o Golter dele que a gente estava utilizando a ultimate para travar o boss. Então ele levou o Golter dele com o Livro Ardente e o set do Hino da Regeneração. O Blazing trouxe o Golter dele também, porque o Golter dele tá P7, então era um ótimo personagem para poder regenerar magia e na hora que ele fosse pro cristal, como ele não tá com personagem elemental, ele conseguiria reduzir a defesa do cristal e pegar o aumento de ataque, certo? A mesma coisa para Daisy, a gente tem as Daisies aqui por conta da ult combo, por ser a ult combo mais barata que tem, por mais que os debuffs não vão estacar e na hora do cristal, quando eles estiverem sozinhos, vai valer a pena. A gente trouxe duas Elizabeths para garantir que sempre que a gente precisasse a gente ia ter cura. E dois Hausers simplesmente pelo carregamento de magia deles, certo? Aqui nessa comp eu preciso ter o máximo de orbs o possível para poder estar ultando com o meu Scanor. Então como eu tinha que ultar com o Dredrin, ninguém mais tinha o Dredrin upado para poder levar no meu lugar. Eu trouxe ele junto com o Hauser, onde o combo seria aplicar o Burst com a Merlin, entrar com o Dredrin para dar deterioração, ultar com o Dredrin, trocar para o Hauser para garantir o carregamento das duas orbes de novo e aí sim voltar com o Scanor para poder ultar com ele com todos os buffs no campo, certo? A mesma coisa aqui para o Zanuto, que trouxe o Hauser para conseguir carregar energia e poder estar fazendo a ult combo dele sem problemas. A gente trouxe duas Merlins de raio porque essas duas Merlins estão P7 e a gente acha que elas acabam dando mais dano do que a de gelo, por mais que a de gelo tenha que quebrar a pedra, né? A de raio ainda consegue dar bastante dano e como é só uma pedra, assim que a gente quebra a nossa pedra, a gente vira para ajudar eles e normalmente a gente consegue quebrar todas as pedras. O Blazing aqui é a mesma coisa, ele trouxe o Meliodas dele porque o Meliodas dele tá P10 e ele acaba não fazendo falta porque com um combo ele consegue quebrar o cristal, certo? Então acaba que a única pessoa que a gente tem que ajudar realmente é o Majin, que estava na pedra de terra. Passando aqui agora para os personagens, todo mundo estava usando o set completo do Taranis, certo? Nos seus DPS. Ele atualmente é o set mais forte que você tem para qualquer DPS do jogo. Mas a gente tem algumas considerações interessantes. Por exemplo, a pessoa que estiver jogando com o Golter do Grimório e que for ultar, ela tem que estar levando o set de aumento de duração de desvantagem, certo? As 5 peças da aranha, Coturno do Fuso Peçonhento e o Brinco do Caos Sombrio.
porque assim você vai conseguir maximizar o tempo que o boss vai ficar parado com a ult do Gowther. Junto com isso, também é interessante você levar o Grimório Ardente e algum personagem no seu time com o set do Hino da Regeneração, porque como esse time vai ser quem mais vai gastar orb, já que só a ult do Gowther já come 5 orbs do nosso contador, é mais interessante que seja ele quem vai usar o Hino da Regeneração para conseguir já carregar 2 orbs logo no começo do combate. E como para pegar esse buff você tem que bater no inimigo que esteja com 100% de vida, só uma pessoa vai conseguir pegar. Então é mais interessante deixar para a pessoa que levar o Gowther, que vai ultar, né, o set do Hino da Regeneração em algum dos seus outros personagens, e no Gowther o Grimório Ardente para já combar a passiva de 100% de vida, que vai aumentar o dano sofrido em 50%. Outra coisa interessante de você estar levando também é esse set de brinco aqui, certo? Você levar em algum dos seus personagens 2 peças do Galland junto com o colar do Durak. Por quê? As 2 peças do Galland elas vão aumentar o nosso PV em 10% e quando a gente ficar com menos da metade da vida, a gente vai ganhar uma barreira equivalente a 7% da nossa vida. Junto com isso, o colar aqui do Talismã do Juramento, toda vez que um aliado atingir um inimigo, ou seja, não precisa ser o personagem em si, pode ser qualquer personagem da sua equipe, você vai ganhar um acúmulo e quando você tiver 20, no momento em que você usar a perícia de alternância, isso vai aumentar a sua eficiência de barreira. Então isso vai acabar buffando aqui, né, o nosso set do Galland. Junto com isso, nos outros personagens, você normalmente vai querer levar o set de carregamento de magia, que vai ser o Peito do Sopro da Aranha só por conta, né, dos status que ele dá, já que a gente consegue pegar ele até o 160, as calças e o cinto por conta do aumento de cura e eficiência de carregamento de magia, e a botinha da melodia de Arachne pela redução de tempo de recarga. É interessante que todas as pessoas tenham no time pelo menos um personagem com uma arma ardente no nível máximo, porque quando a gente chega na etapa dos cristais, eles também tomam debuffs, então como eles estão com 100% da vida, cada um consegue aplicar, né, a sua passiva de primeiro ataque, e isso vai aumentar bastante a velocidade com que você consegue quebrar os cristais. Falando aqui agora sobre algumas especificidades, trazendo para vocês, por exemplo, os suportes que a gente estava usando, o primeiro que a gente tinha era o Drake, certo? A gente estava utilizando ele por conta da passiva, onde a gente, cada ataque aplica corrente elétrica até 5 vezes e cada stack reduz a defesa de crítico em 8%. Então no máximo a gente conseguiu uma redução de 40% na defesa de crítico. Lembrando que reduzir a defesa de crítico do inimigo aumenta o dano que os nossos críticos causam. Já aqui na armadura, para combar com essa roupa, você vai estar utilizando a roupa Senhor das Sombras, que sempre que a gente bater no inimigo com defesa de crítica reduzida, a gente vai reduzir a resistência crítico dele também. Então basicamente a gente vai conseguir reduzir em até 40% a defesa de crítico e 50% a resistência. A main a gente estava trazendo por conta do Q dela, onde bota uma área que aumenta o dano crítico de todo mundo que está dentro em 30% e a eficiência de carregamento de magia em 25%. O Hauser com o Nunchaku, como sempre, só pelo carregamento de magia, as skills dele não vão aplicar nada pra gente, mas essa armadura aqui, Aventura Segura, é o que faz ele ser tão interessante. A gente consegue reduzir a defesa de crítico do inimigo em mais 50% quando a gente utiliza o Q dele, junto com a chance da gente conseguir causar sangramento. Então, além dele ser um ótimo carregador de orb, você também vai conseguir aplicar um debuff bem interessante no inimigo. O Dredrin eu já expliquei melhor em outro vídeo, mas quem não viu ainda pode dar uma olhada lá. A gente traz ele por 3 motivos. O primeiro é a regeneração de energia que ele dá no E, onde quando você coloca ele no P7, isso passa para todos os aliados também, junto com a ultimate dele, que vai aumentar o ataque dos aliados em 10% por 15 segundos. Se você tiver ele P9, você aumenta para 20% e P10 aumenta para 25 segundos, então aumenta bastante o poder dessa ultimate, junto com o florete da Canção do Caos, onde sempre que a gente atacar um inimigo com a velocidade de movimento reduzida, a gente vai diminuir a defesa dele em mais 40%. Por isso, é muito interessante que você leve em algum dos seus personagens os coturnos do Fuso Peçonhento. Por quê? Eles trazem pra gente que quando a gente ativar a Irrupção, a gente vai invocar Seda da Aranha perto dos inimigos, e essa Seda da Aranha vai dar o slow que a gente precisa para estar ativando a rapieira do Dredrin, certo? Lembrando que você não precisa colocar essa bota no seu DPS, porque, por exemplo, se você estiver fazendo igual eu e usando um personagem solo, você pode colocar aqui na própria Merlin que quando ela ativar o Burst, vai causar, né, a geração da seda que dá slow, ou se você estiver jogando com algum personagem de ult combo, por exemplo, vamos supor que você tenha a Daisy como seu ult combo, você pode estar usando o coturno nela mesmo sem seu DPS principal, porque como a ult dela está envolvida na aplicação do Burst, você vai dar o slow no inimigo, e aí é só dar o tag para o Dredrin e aplicar os seus debuffs, certo? O Gowther do Cajado vem como uma ótima opção se você estiver querendo um suporte solo e tiver ele ou a Merlin de raio bem upados,
porque só pela passiva dele e pelas skills você já vai estar conseguindo reduzir bastante a resistência relâmpago do inimigo, certo? Então aqui no Q a gente reduz em 40%, no E a gente consegue aumentar o dano de relâmpago dos nossos aliados em mais 25%, certo? Se você tiver ele com mais potenciais, você consegue aumentar ainda mais. Por exemplo, aqui no P5, quando você utiliza o seu Q, você também reduz a resistência crítica do inimigo em 20%. E isso acaba ajudando todos os aliados, não só ao Golter e ao time dele. Para Daisy a gente tem duas variações, a gente pode estar usando ou o Grimório Ardente, se ela for a nossa aplicadora, ou então a gente pode estar usando a Melodia da Tentação, onde o meu não está upado, mas se você tiver ele no máximo, você consegue reduzir a resistência crítica do inimigo em até 40%, só por você dar um ataque nas costas dele. Então é bem interessante você estar utilizando uma dessas duas opções. Junto com isso, ela vai entrar, por conta do Q dela, que vai aumentar o nosso dano crítico, a Ultimate, que vai reduzir a defesa de crítico do boss, e a passiva do Eletroímã, reduzindo a resistência de crítico também. E aqui vem uma questão interessante. Se você estiver jogando com a Daisy, mas você não tiver com time de raio, é recomendado que você use o Manto da Primavera, porque aqui você vai aumentar a chance de crítico dos seus aliados, mas sempre que você der um crítico inimigo com resistência crítico reduzida, você também vai reduzir a defesa de crítico do inimigo em 10% até 40% aqui no nível 2, certo? Então, como sempre, isso aqui não estaca. A pessoa que não tiver com time de raio é preferencial que leve essa roupa, enquanto as outras podem estar levando o Espírito de Exploração, que agora sim, toda vez que um herói receber um buff de chance de crítico, o dano de relâmpago de todos os heróis aliados vai aumentar em 2% até 10% aqui no nível 1, e quando chegar no máximo você ganha mais 20% de dano crítico. Então, como essa roupa aqui do Manto da Primavera não estaca, é mais interessante utilizar ela em quem não tiver com time de raio, e quem tiver ali com a sua Merlin pode estar trazendo o Espírito da Exploração para deixar o seu DPS mais forte ainda. Passando aqui para nossa run, então, aqui foi onde a gente começou. Como eu falei para vocês, o Majin era o Golter que estava com o nosso Grimório, então a gente deixou ele ser o primeiro a bater. Assim que a gente entra na arena, o boss já usa essa primeira habilidade, que se pegar em você vai reduzir o seu ataque, então tenta desviar, mas cuidado que é difícil. Aqui a gente já vai todo mundo aplicando os nossos debuffs, gerenciando o nosso burst, e enquanto isso o Majin vai carregando a ult do Golter dele, certo? A gente aqui aplica o burst então, começa a bater, e assim que o Majin carrega a ultimate, ele ulta, só que acaba que o boss entra nessa fase, certo? Então a ult acabou não pegando, a gente acabou jogando a ult fora. Explicando essa fase pra vocês, em volta de você vai ter um círculo, seja ele branco ou preto, e toda vez que estourar a arena, você tem que estar em uma das fatias da arena, vamos dizer assim, da sua cor. Então se sua cor for branco, você tem que ficar no branco, se for preto, você fica no preto. Outra habilidade que ele tem são esses cristais que ele taca no chão, parecidos com o do Red Demon, que vão criar uma área que vai ficar dando dano. Então sempre que isso acontecer, corre pra trás pra você não levar isso pra cima dos seus amigos e nem atrapalhar na hora que você estiver dando dano, certo? Depois disso a gente vai carregando a nossa magia, preparando nossos personagens, e a gente deixa ele no nível 8. Agora então ele vai levantar e vai começar a criar os cristais. Nesse ponto cada um vai atrás do seu cristal. Eu fui pro cristal de fogo, lembrando o Blazing que tá com o personagem Dark vai pro cristal de gelo, e o Majin foi pro cristal de terra. Então apliquei o primeiro ataque na pedra de fogo, liguei o burst da Merlin para aumentar o meu dano, e já entrei com o Escanor mesmo sem o tag, só para conseguir quebrar essa pedra. Um combo do Escanor ali então e a gente já quebrou a pedra, e eu já virei para estar ajudando o resto do pessoal. Aqui então a gente conseguiu quebrar todas as pedras e o boss ficou stunado. Lembrando uma coisa muito importante que a gente descobriu nessa run também, o Golter não consegue travar o boss enquanto ele está stunado, ele é imune à ult dele, então espere ele levantar antes de você tentar travar para você não jogar o ult fora igual a gente jogou. Depois disso a gente colocou todos os buffs no chão e basicamente é só repetir. Quando ele começa com essa habilidade de criar os círculos em volta dele, toma cuidado para você não tomar, porque senão você vai tomar um debuff, certo? E no geral, agora ele só vai ficar repetindo o mesmo padrão de movimentos, mas cuidado porque toda vez que ele te acertar, como ele te aplica um debuff, você vai perder sempre um pouco de ataque, um pouco de defesa, e isso pode acabar fazendo você tomar one shot sem nem perceber. Então aqui ele entrou na fase das pizzas de novo, a gente só saiu, começou a bater nele, sempre mantendo os nossos buffs e debuffs ativos, conseguimos acertar uma ult do Golter e damos o máximo de dano possível nele que a gente consegue nesse tempo, mas agora ele já tá com muitos buffs, certo? Ele já tá no nível 12, então mesmo desviando ele acabou já matando o Zanuto, depois o Majin e o Godel acabaram indo também, e eu aqui tomei esse golpe dele que me jogou dentro da área do outro golpe e acabou me matando, sobrando só o Blazing. Graças a Deus ele subiu os cristais, então o
Blazing conseguiu usar a ult dele para dar o máximo de dano possível nesse tempinho onde o bot fica parado, e a gente conseguiu tirar aí aproximadamente uns 80% da vida dele no nível 13, né? Com isso, a gente conseguiu bater então a meta de 14.269 pontos, que garantiu pra gente o top 5. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tentando ajudar vocês, né, trazer um pouquinho do que a gente fez para conseguir essa pontuação, chegar nesse lugar do ranking. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, mas é sempre bom compartilhar o que a gente já descobriu, né? Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra gente já tá batendo a meta de 1000 inscritos, a gente tá muito perto. Deixa um comentário se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, às vezes alguma coisa que você sabe e que a gente não aplicou aqui, que possa estar ajudando a gente a melhorar. Já deixa o like aí embaixo e é isso.